Bem, pessoal, então hoje a gente vai seguir aí com a nossa trilha de plataformas de dados, BI e Big Data. Aí hoje com o nosso queridíssimo, né, ilustre Diego Nogari. Gostaria de primeiramente agradecer, Nogari, por estar aqui vindo falar, por ter tá se dedicando para vir falar pelo pessoal. Fico muito feliz de você fazer parte, tá? Não só como organizador, mas como o cara que está aí de frente falando com o pessoal. Ainda mais sobre um tópico super importante que está vindo aí, né, com força total esse ano aí para o Brasil. Gente, então eu gostaria de agradecer. Por favor, todo mundo aí preste atenção no que esse excelente cara tem para falar aí. Tem muita coisa legal para vir a seguir. E, Nogari, é isso aí. Toca o barco e vamos lá, pessoal. Luan, obrigado das palavras. Você sabe que é um grande prazer para mim estar falando para vocês aqui. E sempre que precisar, cara, de verdade, contem comigo que estou sempre disposto a gente fazer um papo, conversar um pouquinho sobre tecnologia e sobre tendências de TI, tá ok? Bom, agora oficialmente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP de SQL Server desde 2008 e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que está surgindo agora, surgiu nos últimos anos aí, um buzzword muito forte, que é o termo de Big Data. E a partir do termo de Big Data a gente consegue expandir para algumas outras áreas, como Big Data Analytics, como Data Science, como Data Scientist, né? E hoje o que a gente vai falar aqui basicamente é sobre a rotina, sobre o dia a dia de um cientista de dados, o que esse cara precisa estudar, o que esse cara precisa conhecer, o que os colegas de trabalho dele esperam dele, o que as empresas esperam de um cientista de dados. E, assim, a ideia é que eu consiga mostrar para vocês um pouquinho da minha visão sobre essa carreira, sobre essa nova atividade comercial, atividade profissional que a gente está tendo no mundo, que está surgindo aí nos últimos anos. E não necessariamente, isso é bom deixar bem frisado, não necessariamente essa visão que eu tenho é a visão única, correta do que é um cientista de dados. Essa é a visão que eu, Diego Nogari, profissional de banco de dados, tenho. E eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou analisando algumas coisas relacionadas a isso já há algum tempo. Antes de eu trabalhei na Microsoft em 2012, no lançamento da SQL Server 2012, e mesmo antes de eu ir para a Microsoft, eu já tinha uma visão, já estava estudando, lendo sobre o assunto de Big Data, e já estava tendo algumas ideias que não necessariamente eram as mesmas que a Microsoft tinha, ou que a IBM, que a Oracle, que a Google tinham na época. Pode ser que a minha visão esteja totalmente errada, pode ser que a visão que eu tenho esteja um pouco deturpada com relação ao que esses grandes players têm para oferecer. Mas, de novo, eu quero deixar isso muito claro que o que eu vou passar para vocês aqui hoje é o que eu vejo no mercado, o que eu vejo com relação a esse assunto, tá ok? Então vamos lá. Aqui embaixo estão os meus contatos, né? O meu Twitter, principalmente, né? O @Diego Nogari, fica fácil de me localizar nesse meu Twitter. Eu tento sempre responder a todas as perguntas, todas as interações que a gente tem ali dentro, ok? Do lado aqui, o Twitter do Luan SQL. Então, também é um Twitter fácil de ser localizado, aí se você mandar mensagem, o Luan sempre responde também. É um cara super gente boa para poder conversar, para poder ter essa interação relacionada aqui a banco de dados. Bom, o que a gente tem na agenda de hoje que a gente vai falar aqui nesse evento, nesse webcast, né? A gente vai falar a evolução das tecnologias envolvidas com esse conceito de Big Data, conceito de Data Science e por aí vai. A gente vai mostrar, vai conversar os desafios diários que um cientista de dados tem, e não só um cientista de dados, mas todo mundo que trabalha, todo mundo que vive o dia a dia de trabalhar com BI, trabalhar com dados, né, transformar dados em informação e por aí vai. A gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades esperadas dentro de um profissional que quer ser, ou profissional que é um cientista de dados, o que os colegas esperam, o que as empresas esperam. E quem quer começar, quem tiver a fim de trabalhar com isso, eu vou falar um pouquinho o que estudar e onde você pode aprender essa técnica, ok? Então, esse vai ser a linha que a gente vai seguir na apresentação de hoje. Caso você veja que não é isso que você está querendo, fique à vontade para
para arrumar algum outro trabalho para fazer nesse momento, ou então fica com a gente aí e entenda um pouquinho mais sobre essa minha visão. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a evolução do que surgiu com relação a esse buzzword, né, que a gente está falando hoje de cientista de dados, Big Data, Data Science e por aí vai. Tudo começou no ano passado, na década de 80, quando o Gartner lançou um termo chamado BI, Business Intelligence. E o termo de BI, o termo que o Gartner lançou lá no passado, ele foi muito usado, ele é muito usado hoje em dia ainda. E se a gente olhar esse termo, né, estou olhando aqui, eu trouxe uma imagem aqui do Google Trends, não sei se vocês conhecem, mas o Google Trends é uma página do Google onde você consegue olhar o quanto aquele termo foi buscado, né? Quanto aquele termo foi buscado dentro do Google naquele ano. Então aqui a gente olha que o termo de Business Intelligence foi buscado algumas vezes aqui, e aqui embaixo ele tem como se fosse uma timeline, né? Olha que interessante, quando eu avanço para colocar um termo novo, que é o termo de Big Data, olha o avanço que a gente teve de 2011 para frente. Quando eu começo a comparar esse termo, né, o Big Data, até então, no comecinho de 2011 ali, ninguém nem ouvia falar sobre isso direito. O termo de BI era muito mais abrangente, o termo de BI era muito mais procurado. E o termo de Big Data começou a surgir nesse começo de 2011, começo de 2012 ali. Foi quando as grandes empresas, os grandes players começaram a, de fato, trabalhar forte em cima disso, né? Então, Microsoft trouxe o assunto do Hadoop para dentro da plataforma do Azure. Eu lembro disso daí que no Keynote do PES, em 2011, né, em novembro de 2011, o Keynote do PES foi sobre Hadoop. Eles comentaram sobre Hadoop, comentaram sobre o Hadoop dentro do Azure, enfim, a coisa da Microsoft começou ali para a gente de fora, né, para a gente que seria consumidor, no caso, da tecnologia. E outros grandes players também começaram aí. Então você vê que nessa época começou a ter um avanço muito grande em cima desse termo de busca dentro do Google, e você consegue ver que isso daí superou demais o termo de BI. Não quer dizer que o termo de Big Data vai substituir o BI, não é isso. Pode ser que no futuro a gente tenha uma migração muito grande das pessoas que trabalham com BI indo para trabalhar com Big Data. A gente pode ter uma evolução do processo de BI indo para trabalhar com Big Data, até por causa dos mashups, né, por causa de evolução de informação vindo de várias origens diferentes, você buscando informação de dataset fora do seu domínio, fora da sua casa, mas hoje isso não é a realidade do mercado. A gente está falando aqui de termos que estão sendo buscados, termos que estão sendo analisados a mais. Porém, quando a gente olha para um terceiro cenário, né, comparando também com o Data Science, que aí entra sim o termo do cientista da ciência dos dados, aí vem meio que um baque para a gente, que não necessariamente vai ser analisado como um baque. Se você olhar, é um termo que ele é meio constante, até 2011, desde antes de 2005 até 2011, 2012, eu comecei em 2012, ele é um termo constante, ele se mantém na mesma taxa de procura dentro do Google. E quando começa em 2012, que começa a subir muito a busca por Big Data, ele tem uma pequena elevação na parte do Data Science, que é essa linha em amarelo que está aí no gráfico para vocês. Por que isso acontece? A visão que a gente tem, e essa visão, né, do Data Science que a gente está olhando por aqui, ela é uma visão que começou a ter esse crescimento, porque até então a gente não tinha nenhum buzzword que utilizasse tanto esse conceito de Data Science tão difundido, tão divulgado. Então, a questão do Data Science aqui, ela começou a ter uma pequena elevação e começaram a surgir técnicas que o pessoal usa muito hoje para a ciência de dados, que são técnicas de mineração de dados, algoritmos de inteligência artificial para poder automatizar um processo, para encontrar padrões, que não era muito utilizado até então, ou que era utilizado, mas não com essa visão para o Big Data. E por fim, quando a gente olha para a questão do Data Science, né, do cientista de dados,
Isso aqui é uma coisa que, para mim, eu como Diego, eu como profissional de BI e de Big Data, né, o entusiasta de Big Data, eu vejo que isso é um grande avanço para a gente. Por mais que essa profissão esteja bem flatzinha, né, quase que insignificante até o final de 2012, começo de 2013, a gente tem um crescimento bacana já, olhando para ela, de 2013 para 2014. Pode parecer pífio aí no gráfico esse crescimento, só que eu estou falando de um crescimento de uma profissão. Eu não estou falando de um termo específico como o Big Data, como o BI. Eu estou falando de um termo que a gente está buscando relacionado a uma profissão. Olha o tanto que isso está crescendo, olha o tanto de pessoas que estão buscando o termo, buscando essa profissão de cientista de dados. Isso para a gente mostra um grande avanço, mostra uma grande procura em cima desse termo. E para nós que somos desenvolvedores de BI, desenvolvedores de Data Warehouse, desenvolvedores de cubos, análise services, geradores de relatórios, para nós isso faz uma diferença. Porque é uma área que nós temos que olhar com um pouco mais de carinho para olhar e falar assim, olha, ok, existe uma área que está sendo criada agora, que tem 2 anos de vida aqui, que é essa profissão de cientista de dados. E se eu me classificar, se eu me qualificar bem agora, eu vou me destacar muito nesse mercado, porque é um mercado novo. É um mercado que, se eu investir agora, se eu batalhar bastante para aprender sobre esse assunto agora, é uma coisa que eu vou ganhar ali na frente. Então, por causa dessa visão, dessa forma de olhar esse gráfico de tendência aqui do Google, eu fico super satisfeito em ver esse tipo de coisa acontecendo, tá? Por mais que pareça pífia essa busca, eu tô comparando, né, na verdade, aqui os termos, mas é uma busca que estou comparando o termo amplamente usado, que é a Big Data ou BI, com uma profissão. Então, a gente tem esse benefício. Para mim, isso ficou bem interessante nessa tendência. Agora vem um cenário bacana aqui, que é o porquê investir em Big Data. Alguém já ouviu falar desse Hype Cycle, que é um outro tipo de gráfico do pessoal do Gartner? O Gartner faz bastante gráfico, bastante análise em cima de tendências e por aí vai. Isso aqui é um Hype Cycle que mostra exatamente algumas tendências e em que posição no mundo, ou que posição no mercado de trabalho, ou essa tecnologia ela está sendo atacada naquele momento, né? Então, tem tecnologias de disparo, né? Essas triggers technology, então elas foram disparadas, tem o gatilho delas, elas acabaram de ser lançadas, eles não sabem se isso vai ter uma aderência ou não, se isso vai ser analisado ou não, mas a gente tem, no final dessa análise, a gente tem o período do platô, né, que é o que eles chamam aquele período de estabilização do processo. Olha que interessante, em 2009, a gente praticamente não ouvia nem falar em Big Data. Né? Isso aqui eu estou olhando esses hype cycles de gráfico de tecnologias emergentes dentro do Gartner. Tá? Depois, no final, eu tenho os links para vocês poderem buscar essas informações com um pouco mais de detalhe. Então, aqui a gente olha essa tendência e vê que em 2009 a gente nem tinha nada sobre Big Data dentro desse gráfico. Quando eu olho para 2012, reparem aqui, né, onde que está em 2012 essa posição do Big Data. Ele já está ali em cima, perto do cume, né, perto do topo do gráfico, onde vai começar a ter a queda, né, a queda da desilusão, fala, puta, estou desiludido com a tecnologia, blá blá blá, isso aqui vai morrer. Então, antes dela de fato estabilizar no platô, ela está quase no topo dessas tecnologias emergentes. Porém, quando eu olho 2013, ele está lá em cima. 2013 ele já estava, puta olha aqui, cara, está sensacional a tecnologia. Ela está no topo da nossa cadeia de análise. E olha agora 2014. Ela está começando a entrar no período da desilusão, porque isso aqui é uma tendência que toda tecnologia entra, né? Toda tecnologia segue mais ou menos esse tipo de gráfico aqui para ser efetivo a longo prazo, né? Então, quando ela chegar aqui no final de 2014, né, provavelmente a gente vai ter ela aqui mais para baixo, perto do final desse gráfico, né, perto da parte de baixo aqui do gráfico.
para entrar no período de estabilização, para entrar no período do platô. Então, reparem, a gente teve em 5 anos, vai falar de 2009 a 2014, a gente teve uma evolução muito grande dentro dessa nossa plataforma, dentro dessa nossa tecnologia. E ela conseguiu avançar em cima de muitas outras tecnologias, como wearables, por exemplo. A gente está falando de wearables já faz alguns anos também, né? Daqueles dispositivos que você usa, que você veste. Então, por exemplo, um Fitbit, que é um contador de passo, ou aquele Nike Fuel, né, que é aquela pulseirinha da Nike, que te ajuda a contar passo, ajuda a contar batimento cardíaco, quantas horas de sono você teve, por aí vai. Um Google Glass, por exemplo, é um wearable. Agora estão vendo aqueles smartwatch, né, aqueles relógios inteligentes que estão interligados com o seu celular, isso também é um wearable. Essas coisas todos esses dispositivos, eles acabam vindo para a gente e fazem com que a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa interação com a tecnologia e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, aqui em cima, no topo desse gráfico, se vocês olharem, aqui em 2013, deixa eu pegar aqui a setinha só para mostrar para vocês. Aqui tem um wearable, né? Tá vendo aqui? Wearable User Interface. Aqui ele está exatamente na mesma posição ainda. Tá vendo? Ele é uma tecnologia que, por mais que seja útil, por mais que seja interessante, nem sempre é uma tecnologia que vai ter um avanço tão grande, né? Por exemplo, a questão do In-Memory Database também. In-Memory Database, a gente está vindo com algumas soluções de In-Memory Database agora, né? A Microsoft está trazendo o hackathon, que o Luan é um dos grandes especialistas aí ao redor do mundo sobre essa tecnologia In-Memory. E a gente consegue ver que ela está meio que ainda não está no desuso, né? Se você olhar, ela não cai, ela não está ainda nesse precipício que desce aqui nessa área do gráfico, né? Ela está estagnada, ela está parada ali porque ela ainda está no momento de análise, no momento de estar entendendo como ela funciona, entendendo como ela está, porque ela ainda é muito nova. Já o Big Data, quando a gente está olhando para esse cara, como tem muita gente falando, ele está tendo muito barulho em cima disso aqui, está tendo muita geração de informação em cima disso, a gente vê que essa migração, né, que ele sai de um lugar e vem para o outro aqui dentro dessa nossa, dentro desse gráfico de Hype Cycle aqui, a gente consegue ver essa evolução, consegue ver esse tipo de coisa acontecendo. Isso é super interessante para a gente, né? Falando um pouquinho sobre o Big Data só, a gente costuma dizer que o Big Data ele vem por algumas vertentes, né? Eu costumo falar, eu leio bastante sobre isso daí, eu vejo que realmente são essas três as principais, que eles chamam de 3 Vs do Big Data, que é volume, variedade e velocidade. Em alguns cenários, a gente encontra o quarto cara, que é a veracidade. Só que não faz sentido. É só uma visão minha, tá? De novo. A veracidade não é uma medida de magnitude. Então, não deve ser controlada, não deve ser contabilizada como um desses Vs do Big Data. Já volume, variedade e velocidade eu posso contabilizar como uma unidade de magnitude, né, uma medida de magnitude, onde eu tenho um volume muito grande de dados acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando de volume. Hoje eu estou fazendo aqui um webcast sobre o dia a dia do cientista de dados. Então, alguém está tweetando alguma coisa agora sobre o Data Scientist, tem alguém publicando alguma coisa agora no Facebook sobre o Data Science, tem alguém publicando no LinkedIn sobre isso daí. Então, imagina, se cada uma das pessoas do mundo fizer um tweet por dia, eu sei que isso é utópico, não é todo mundo do mundo inteiro que faz isso, mas imagina, por exemplo, igual ontem, teve a votação aqui no Brasil, né? A gente teve um grande volume de informação rodando nas redes sociais, rodando em salas privadas aí no WhatsApp, rodando em fóruns de discussão sobre a questão das eleições. Isso é um volume grande de informação. Imagina, se você tem um grupo de 20 pessoas e cada pessoa manda 10 mensagens, a gente está falando aí de 20 vezes 10, né? A gente está falando aí de 200 mensagens. Imagina que cada uma das pessoas mandasse 20 mensagens.
A gente está multiplicando, a gente está criando um fator exponencial que vai aumentar ainda mais o volume de dados e por aí vai. Aí você multiplica, não são mais 20 pessoas que estão comunicando sobre aquele assunto, são 40 pessoas agora. E 40 pessoas não estão comentando só 10 mensagens cada uma, estão mandando 20 mensagens cada uma. Então você tem um volume muito grande. São volumes absurdamente grandes que estão trabalhando. A velocidade disso também. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou gerando uma informação que é sobre o cientista de dados. Isso está em formato de vídeo. Porém, se você tirar a parte do vídeo e deixar só a voz rolando, ela já é um outro formato, fazendo uma geração de conteúdo para a voz. Isso daí é uma velocidade muito grande. Eu posso sintetizar a minha voz, ou sintetizar o vídeo, e gerar um transcript disso, e analisar dentro desse transcript o que foi feito, o que foi falado naquele assunto, e encontrar padrões de palavras e padrões de assuntos que foram discutidos aqui, e processar isso daí numa velocidade muito grande. Eu estou gerando a informação aqui em cima de um áudio e de um vídeo. Porém, pode ter outras pessoas, durante essa apresentação, escrevendo no Twitter e gerando um assunto sobre isso daí. Não olhe agora pelo lado do volume de dados, né? Olhe pela velocidade. Então, durante uma hora, que vai ser uma hora e pouquinho que a gente vai ter de conversa aqui, vai ter um vídeo gerado, vai ter 5 posts no Twitter, 5 posts no Facebook, uma pessoa fez um blog post sobre isso daqui, alguém comentou no LinkedIn. Então, a velocidade que gera a informação, né, que gera um conteúdo dentro de uma análise para Big Data é muito grande, né? E, por fim, a gente está falando aqui da variedade da informação, é o terceiro V que a gente tem. A variedade, eu posso ter isso aqui dentro de um dado não estruturado, com um vídeo, uma imagem, um podcast, um Twitter, um Facebook, um LinkedIn, um WhatsApp, enfim, a variedade é muito grande. Eu posso ter um JSON retornando de um leitor de RSS qualquer, que me gera informação, que me gera conteúdo. Então isso faz com que cada vez mais eu tenha um volume grande de dados, um volume grande de informação que vai ser consumido e que vai ser processado, né? Então por isso que a gente fala desses 3 Vs do Big Data: volume, variedade e velocidade, tá? Qual que é o grande problema que a gente tem quando a gente fala sobre isso, né? É o desafio técnico da péssima qualidade dos dados. Sim, coloquei uma imagem de uma senhora aqui se assustando demais com a qualidade que a gente encontra, porque isso é muito ruim. Eu estou falando não só de dados que a gente tem interno, eu estou falando de dados que a gente tem dentro de casa só. Dentro de casa a gente também tem dado ruim. A gente tem dados péssimos em todo lugar que a gente olhar. Você quer, por exemplo, pegar informação disso daí, você tem alguns sites que publicam datasets públicos. Por exemplo, o dados.gov.br, ele publica dados aqui do Brasil, né, alguns são do Portal da Transparência, outros são datasets que são publicados lá por terceiros. O Azure Marketplace, você consegue baixar alguns datasets públicos, você não vai precisar pagar por eles são gratuitos. No data.gov, você consegue baixar informação de algumas coisas dos Estados Unidos também de forma gratuita. Tudo isso daí está aberto, né? Isso daí, para você submeter um dataset para lá, ele passa por um crivo de qualidade, né? Então, você precisa garantir uma qualidade nos seus dados para poder submeter para lá. Mas nem sempre o que você pega, ele passou por uma qualidade de dados, por exemplo, um processo que a gente tem, um serviço que a gente tem na SQL Server desde 2008, chamado DQS, né? Data Quality Source, que ajuda a gente a garantir uma qualidade no meu ambiente, uma qualidade dos meus dados, para poder mandar ele para algum lugar, tudo. Isso daí, ele é feito já há algumas décadas. Se você olhar o processo de ETL, né, que é o processo de extração, transformação e carga dos dados, a gente já sofre, não estou nem falando só do cientista de dados, estou falando de um profissional de banco de dados que faz processos de BI. O cara sofre com isso, ele vai pegar a informação de um lugar, o desenvolvedor de software que não está acostumado a mexer com o banco, vai lá, em vez de colocar aquela coluna, colocar uma flagzinha daquela coluna ali apagado, não, o cara vai lá, ele apaga a linha, ele remove a informação do nosso banco de dados. Cara, eu quero morrer quando eu vejo esse tipo de coisa. Você começa a comparar a informação entre duas tabelas de banco de dados, né, do mês X e do mês Y, você vê que o desenvolvedor de software apagou uma linha do banco.
Cara, que absurdo, não apague linha. Não faça isso. Ou armazenar valor nulo numa tabela. Gente, não armazenem. Tentem evitar ao máximo de deixar uma coluna possível de ser armazenada em branco. Se for possível fazer isso daí, o desenvolvedor de software, não estou culpando só o desenvolvedor, né? Estou culpando também a gente como DBA, como administrador de banco de dados, que permite que isso seja feito. Mas se não for obrigatório aquele campo, provavelmente o desenvolvedor não vai obrigar o cliente, obrigar a quem está preenchendo aquela informação a popular o dado ali dentro. E a gente vai ter menos informação, menos dados para a gente trabalhar para limpar isso daí. Outra coisa, tipo de dado inadequado. Cansei de ver gente que coloca um data type errado dentro de uma coluna do banco de dados, isso vai cruzar informação, ele dá conflito, ele dá campos que não podem ser trabalhados daquela forma, como, por exemplo, estou trabalhando com dados do tipo data, né, dados de date, pegando date time, pegando informação de período, e tem esses campos armazenados em valor texto. Não precisa. Quando você faz um armazenamento no campo de data, para um formato de texto, eu perco toda a minha estrutura por trás, que já está preparada para trabalhar com dados, para trabalhar com algumas funções de data que eu tenho em cima daquele campo. Então, esse desafio, nessa péssima qualidade dos dados, eu estou fazendo meia culpa nesse momento também. Eu, como desenvolvedor de software, faço dessa forma porque eu, quanto administrador de banco de dados, permiti que fosse feito dessa forma. Então a culpa não é só do desenvolvedor, isso é muito importante falar. A culpa também é nossa. A culpa também é nossa quando a gente deixa isso passar. Então, esse é um grande desafio que quando lá na frente eu for trabalhar e entender o meu cenário, entender os dados que eu quero trabalhar para processar a informação e garantir que eu consiga analisar, que eu consiga tomar alguma decisão com isso daí na frente, eu acabo tendo um problema porque o meu dado está tudo bichado, está tudo bugado. Então, vamos trabalhar com isso, gente. Vamos eliminar lá na frente um problema, resolvendo o problema antes, né? Resolvendo já a estrutura da tabela, a estrutura do armazenamento de direito. Eu sei que, por exemplo, em algumas situações, quando eu estou trabalhando com NoSQL, né? Armazenamento não estruturado, eu não tenho necessariamente um banco relacional que vai ter toda a integridade do meu dado ali, falando, não, essa coluna é um campo inteiro, essa coluna é um campo decimal, com 5 casas decimais, esse aqui é um campo float, esse aqui é um campo de data, esse aqui é um campo de hora. Nem sempre eu tenho esse tipo de informação. Mas, quando a gente tiver a possibilidade de armazenar isso daí da forma correta, vamos focar, vamos resolver o problema antes do que ter que resolver ele no futuro, quando a gente for analisar o dado e falar, puta vida, meu, agora eu preciso resolver um monte de conversão de dado aqui para funcionar a forma correta, né? Então, vamos eliminar esse problema no futuro, já resolvendo ele no passado. E falando agora de dados não estruturados, né? Quando a gente trabalha com Data Science, quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente está se propondo a ser um cientista de dados, eu estou falando de trabalhar com informação de vários tipos diferentes. Estou falando de trabalhar com imagem, então, por exemplo, pegar a imagem, rodar um algoritmo de OCR nela e entender o que tem de texto nessa imagem e encontrar algum padrão. Eu estou falando de fazer reconhecimento de imagem, direto de imagens, por exemplo. Eu pego uma porção de fotos de praia, por exemplo, treino uma rede neural para entender o que é uma praia, e logo que eu ver uma imagem de praia, eu consigo associar que essa imagem faz parte daquele grupo, né? Encontro um padrão e levo para aquele lado. Isso é um processo que a gente tem para fazer reconhecimento de imagem. Tem um caso legal sobre esse reconhecimento de imagem que eu ouvi, se eu não me engano, no meu mestrado que eu estava fazendo. O professor contou o seguinte, né? Estávamos treinando uma rede neural baseado em fotos de militares e a gente queria treinar a rede neural para ela olhar uma imagem e falar se ali naquela imagem tinha um tanque de guerra ou não. A gente pegou uma porção de imagens, e imagens com o tanque de guerra e sem tanque de guerra, e mostrou, né, e treinou a rede neural em cima dessas imagens para ela entender a diferença dos dois, e realmente ela funcionou. Só que chegou um dia que a gente estava treinando, estava fazendo testes com a rede neural, e a gente postou uma foto que não tinha o tanque,
Só que o tanque estava atrás de um morro e a rede neural falou para a gente, sim, tem um tanque nessa imagem. Só que aí o que aconteceu? Os novos desenvolvedores de BI, de inteligência artificial que estavam trabalhando nesse projeto falaram assim, nossa, meu, sensacional, a nossa rede neural está tão boa que reconheceu um tanque atrás do morro. E os mais velhos, os mais experientes falaram, não, eu tenho alguma coisa errada nisso daí, vamos analisar de novo. E começaram a buscar o que estava acontecendo. Eles conseguiram encontrar o problema desse de processamento de imagem. O que aconteceu foi o seguinte, as imagens que estavam sendo treinadas, elas não estavam utilizando de fato o tanque de guerra para mostrar, para fazer o treino da rede neural. O que acabou acontecendo foi que a rede neural, né, na hora de encontrar os padrões, ela encontrou os padrões de sombra, porque toda manhã os tanques saíam para fazer os testes, né? Aquela equipe militar saía para fazer os testes, eles iam lá, tiravam as fotos e mandavam para a rede neural para ela treinar. E à tarde, quando os tanques voltavam, que eles tiravam as fotos dos mesmos lugares sem os tanques de guerra, a questão da sombra do sol tinha mudado, então ele tinha interpretado. E naquela foto da manhã, que não tinha o tanque de guerra, que estava atrás do morro escondido, mas que a sombra estava muito boa, como estava de manhã, ele interpretou, falou, opa, ele segue esse mesmo padrão da imagem e a gente acaba falando que tem o tanque ali dentro. Só que não tem o tanque. O que aconteceu foi que o reconhecimento de padrão, ele foi baseado nas sombras, né? Baseado na iluminação do sol e não necessariamente do tanque. Então eles tiveram que voltar para a prancheta para poder desenhar o blueprint de novo para resolver esse problema. Então isso acontece quando a gente está trabalhando com dado não estruturado. A gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. A gente sabe que existe um padrão que a gente vai trabalhar. Então a gente começa a cruzar informações e trabalhar em cima disso daí, né? Outra coisa que acontece muito, que é comum acontecer, é a questão de geolocalização. Esse é outro ponto que aqui no Brasil, pelo menos, a gente enfrenta um problema muito sério. A gente enfrenta um problema sério aqui por causa da quantidade de IPs conhecidos que a gente tem aqui no Brasil. A quantidade disso é muito baixa. O próximo slide mostra um pouquinho sobre essa questão de como funciona esse reconhecimento de IPs, né? como que ele funciona, para você saber a localização exata de um lugar ou não. Então, eu vou explicar um pouco mais em detalhe no próximo slide. Mas já a localização também é um outro ponto que para a gente é super importante, até para eu cruzar informação e falar assim, ok, eu tenho pessoas aqui nesse webcast agora, da Austrália, pessoas do Canadá, pessoas aqui do Norte, pessoas do Nordeste, pessoas do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do Brasil. Agora eu quero analisar um pouco mais de detalhe, quero ver, idade desses pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir cruzar. Por mais que eu tivesse a idade, né, eu não ia conseguir cruzar, por exemplo, com uma cidade. Eu não ia conseguir cruzar com o CEP que essa pessoa vive. Porque eu tenho pouca informação de dado de geolocalização aqui. Então eu não ia conseguir chegar numa exatidão e falar assim, ok, eu tenho uma pessoa de Winnipeg participando aqui, porque eu sei que essa pessoa, ela está no Canadá e ela é um amigo meu. Mas eu tenho outra pessoa que está aqui em São Paulo, no CEP 04530-000. Sei lá, estou chutando um número aqui. Então, eu não consigo chegar nesse detalhe, porque esse detalhe eu não tenho. Aqui em São Paulo falta muita informação sobre isso aí. No Brasil inteiro, né? Falta informação sobre esse processo de geolocalização. Eu vou explicar por detalhe como que ele funciona no próximo slide. A questão de processamento de texto. Cara, isso gera um problema sério de processamento de texto. Quando eu estou falando de processar texto, estou falando de encontrar padrões, então estou falando de analisar o resultado, encontrar os radicais de palavras e processar essa informação e encontrar o que aquela informação ou que aquele texto, né, aquela quantidade de texto dentro de uma palavra, ela representa dentro de uma expressão que eu quero localizar e por aí vai. Isso é super complexo, isso gera um processamento de informação dentro do computador muito grande. Então, hoje em dia, utilizando a tecnologia que a gente tem, por exemplo, de Cloud Computing, com o Azure da Microsoft, eu consigo escalar a quantidade de servidores que eu preciso, a quantidade de processamento, a quantidade de memória. Isso faz com que o meu processamento de texto, o meu processamento de vídeo ou de redes sociais
fico muito mais rápido, porque eu tenho um poder de processamento por trás disso, né? Então, faz sentido a gente olhar para esses cenários. E outra coisa que está vindo muito ainda para a gente aqui, que é super importante, é a questão dos wearables. Esses, eu vou traduzir, vai ficar ridículo a tradução, esses vestíveis ou qualquer coisa do tipo, eles são itens que a gente coloca, né? Então, pode ser o reloginho para contar passo e me ajudar a dormir bem, pode ser só um Fitbit para contar passo, pode ser esse novo relógio que está integrado com o meu celular, que fica mandando mensagem para mim e consegue utilizar, ver o quanto que eu estou utilizando de horas por dia de redes sociais, horas por dia de reuniões e por aí vai, e consegue me ajudar a melhorar melhorar a minha vida. Quanto eu posso ter também informação vindo de dispositivos como de um Fórmula 1, igual aconteceu o acidente ontem, né, na madrugada, com o... Fugiu o nome do rapaz lá que bateu no guindaste lá, que estava puxando o carro, o cara está super machucado agora. Se a gente conseguisse analisar os dados do carro dele, para poder comparar e resolver problemas hoje, que estamos naquele carro de Fórmula 1, que no futuro está vindo para o carro nosso, né, está vindo para a nossa segurança, isso é muito importante. Se caso esse rapaz chegar a falecer agora, né, da Fórmula 1, ele vai ser a primeira morte, o Felipe avisou que é o Bianchi, vai ser a primeira morte que vai acontecer na Fórmula 1 depois da morte do Senna. Depois que aconteceu a morte do Senna, o pessoal tomou muito mais cuidado na segurança do piloto do que, de fato, na velocidade dos carros. Tanto que você pega as voltas de Imola, o Senna tem quase 1 segundo a menos do que não é o Vettel. Bom, enfim, fugiu o nome do outro corredor. Mas o Senna tem quase 1 segundo a menos e com quase 20 anos aí de diferença da pista. Isso por quê? Porque os carros perderam um pouco da velocidade para ter um pouco mais de segurança. Depois da morte do Senna não aconteceu nenhuma morte. Hoje, se por acaso, por alguma fatalidade, o Bianchi vier a falecer, vai ser um caso que aconteceu depois de quase 20 anos dessas precauções. E isso faz, a gente começa a analisar isso daí, começa a tomar a decisão e fala, puta, realmente, eu estou investindo mais em informação, investindo mais em cruzamento de dados para conseguir melhorar a minha segurança, melhorar alguma coisa para a gente aqui. Só por um lado de curiosidade, para você ter uma ideia, existem aviões, principalmente os da Boeing, eles vão ser com quase 220 dispositivos que fazem uma análise do voo durante o voo. Então, por exemplo, faz uma análise do avião, né, durante o voo. Então, a gente sabe, por exemplo, que existe uma peça ou uma determinada parte do avião que está sofrendo um certo desgaste, e eu sei que eu tenho um avião que está voando, que o desgaste daquela peça ele vai acontecer, né, ou vai ter um problema nessa peça por causa de histórico do passado, que vai ter um problema nessa peça nos próximos 4 horas, nas próximas 4 horas. Eu consigo analisar e ver se, pronto, meu avião está a 2 horas do destino dele. Eu posso deixar ele pousar tranquilamente e faço a manutenção para ele pousar. Ou então, daqui a 4 horas, essa peça vai desgastar, ela vai quebrar. Só que o meu voo, o final dele, o término do meu voo, ele vai pousar dentro de 8 horas. Então, para eu não ter um acidente aéreo, eu comunico o meu piloto, comunico um aeroporto, para ele poder descer, ele desce, eu faço a manutenção da minha aeronave. Então, isso acontece com o meu Big Data. Isso é um trabalho que eu tenho como cientista de dados, que é analisar, interpretar e poder resolver o problema do mundo. Isso são só exemplos, né, que eu tenho para trazer para vocês aqui. Antes da gente avançar, tem alguns erros muito comuns que a gente acaba acontecendo quando a gente está trabalhando com Data Science, que é, por exemplo, eu estou assumindo que meus dados estão limpos. Não, cara, seus dados não estão limpos. A gente acabou de falar no slide anterior, né? Os nossos dados não estão limpos. Ponto. A gente sempre vai encontrar uma sujeira, vai encontrar alguma coisa quebrada ali no meio que a gente vai precisar arrumar. Outro erro que a gente comete muito, a gente não normaliza os dados. Então, por mais que uma base desnormalizada eu tenha uma grande velocidade na leitura da informação, não necessariamente uma base desnormalizada
ela vai ser boa para eu trabalhar no dia a dia. Então, se eu normalizar meus dados, fica muito melhor para eu trabalhar. Eu crio relacionamento, eu evito uma manutenção desnecessária na minha informação e por aí vai. Sazonalidade é outro ponto que a gente acaba ignorando, só que isso é super importante, entender o que acontece no meu banco de dados e tirar essas sazonalidades, ou analisar com um pouco mais de detalhe essa sazonalidade, do tipo Natal, Dia das Mães, Ano Novo, Carnaval, esses pontos, né, que são coisas que acontecem ali X vezes por ano, que dão picos tanto para baixo quanto para cima de acesso ao meu site, ou melhora minhas vendas, ou participo de alguma coisa, são esses pontos também que precisam ser analisados, né? Uma coisa super importante, dashboard com muita informação. Quem está analisando esse dashboard com um monte de informação ali dentro, ele fica perdido. A gente não tem, por exemplo, uma coerência muito grande quando eu olho para um dashboard que está cheio de informação ali dentro, eu não sei para onde eu devo olhar. Eu não sei se eu tenho que olhar para as informações que estão em cima, para a informação que está embaixo, para a informação que está no centro, eu não sei para onde eu tenho que olhar. Eu sei que eu estou perdido, só isso, ok? Outra coisa, a gente não pode ignorar dados externos. Então, quando a gente está falando de mashup, por exemplo, eu quero fazer venda de carro. Só que hoje, aqui no Brasil, eu estou vendo que a alta do dólar, eu estou vendo que a taxa do dólar está alta, o valor do barril de petróleo está alto. Então, eu vou investir num carro etanol, né, o carro a álcool, ou investir numa venda de carro a gasolina? Não sei. Eu vou ter que analisar esses dados. E eu não necessariamente tenho essa informação comigo. Eu tenho que consultar isso daí em fontes de dados externas, ok? Só para vocês terem uma outra visão aqui, eu vou compartilhar um link com vocês aqui, que é um link onde a gente tem um monte de correlação de informação bizarra. Eu quero mostrar para vocês que é bacana. Deixa eu compartilhar a área de trabalho aqui. Aqui tem uma porção de gráficos, né, nesse site. Isso também está na apresentação no final, tá? Que são comparações de algumas coisas que não tem nada a ver, mas que se você olhar e você não analisar de fato, né, se você não tirar o ruído dessa informação, você vai falando que existe uma correlação entre elas. Então, por exemplo, o valor que os Estados Unidos investe em tecnologia, espaço e ciência correlacionado com suicídios por estrangulamento. Então, se você olhar, isso daí está muito correlacionado, né? Uma informação que está super próxima uma da outra. Ou qualquer... aqui, ó. A idade da Mesoamérica contra assassinatos. Então, você vê que tem umas correlações aqui que são bizarras, mas que elas elas seguem um padrão. Não necessariamente que aquilo tenha a ver uma coisa com a outra, né? Então, total gerado, né, de grana pelos arcades, né, pelo fliperama, contra títulos de doutores nos Estados Unidos. Então, são correlações que existem, mas que não necessariamente elas têm uma coisa a ver com a outra, né? Então, é meio bizarro, mas a gente não pode simplesmente olhar para o dado e falar, beleza, esse dado aqui se relaciona com aquele outro só porque segue o mesmo padrão. Não, tomem cuidado com isso. Nós, como cientistas de dados, temos que evitar esse tipo de coisa para não ter essa dor de cabeça ou passar vergonha em frente aos nossos pares, né, entre nossos colegas, quando comparar e mostrar um relatório como esse daí. Esse aqui, peraí, tem que passar um pouquinho depois. Onde estão os dados, né, para a gente poder analisar, para a gente poder brincar com um pouco de Big Data aí na nossa informação? Aqui, nesse canto da esquerda, a gente está falando aqui da casa de câmbio de Nova York, gerando aí por volta de 1 terabyte por dia de informação. O site Internet Archive, ele já tem 2 petabytes de informação já armazenado e está com crescimento de 20 terabytes por mês. Então, a gente está falando aqui de um pouquinho de informação aqui para a gente poder brincar, para a gente poder trabalhar. O HLC, né, o Large Hadron Collider, que fica lá em... Nossa, fugiu a cidade de Genebra, lá na Suíça. Na verdade, ele tem 20 km de diâmetro, é grande pra caramba. Ele pega
outras cidades também, mas a sede dele fica em Genebra. Ele gera 15 petabytes de informação por ano, né? É bastante informação para a gente trabalhar. O Facebook já está aí com 1 petabyte de informação e mais de 10 bilhões de fotos. E o site ancestry.com está com 2,5 petabytes de informação. Então isso aqui são só alguns números para vocês terem uma ideia do volume de dados que a gente tem ao redor do mundo. E aqui sim é o mapa que eu tinha comentado com vocês sobre a geolocalização. Tá vendo cada um desses pontinhos vermelhos aqui? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Cada um desses pontinhos vermelhos aqui que a gente está falando que são pontos de IPs que são localizados, que a gente sabe onde que eles são. Então, por exemplo, eu venho aqui, vamos supor que esse IP aqui, deixa eu pegar uma coisinha aqui assim. Vamos dizer que esse aqui, né, ele é um IP conhecido que fica aqui em São Paulo. Ele é o IP do shopping ABC. Ele fica aqui em São Paulo. Então, quando eu tenho um acesso à internet, por exemplo, nesse lugar aqui, o que ele faz? Ele dispara mensagens, né, em mensagens circulares, né, em ondas de rádio, até atingir no mínimo 3 antenas. Para que 3 antenas? Para fazer uma triangulação. Então, quando ele manda essas mensagens aqui, né, ele sai aqui nesse ponto e atinge 3 antenas, vamos supor que foram essas 3 aqui que foram atingidas, o que acontece? Esse cara que disparou, ele manda a informação, né? Aqui. Ele manda a informação chegou no ponto, e essa informação é devolvida para cá. Existe um cálculo que os pesquisadores da área de redes já desenvolveram esse cálculo e falam qual que é a quilometragem baseada na velocidade. Então, se demorou, 2 milissegundos para bater e voltar, então cada milissegundo equivale a X quilômetros de distância. Então você consegue ter uma ideia aqui de, por mais que eu não tenha uma posição, né, um IP conhecido aqui no meio, quando ele bate para cá e volta, eu consigo saber a distância que ele tem desse ponto que eu tenho a conexão até essa antena conhecida. Quando bate aqui e volta, eu sei a distância que ele está nesse ponto. Quando bate aqui e volta, eu sei a distância. Então eu tenho uma ideia aproximada de onde que está esse ponto aqui que eu estou analisando, né? Então esse meu ponto, esse meu IP aqui que eu estou analisando, eu tenho uma ideia aproximada por causa disso. Por que é uma ideia aproximada? Porque aqui no Brasil tem pouco. Se a gente for olhar, a gente tem pouquíssima informação aqui sobre onde que a gente está. Na verdade, pouquíssima informação na América do Sul inteira, né? Só que olha a Europa. Eu consigo ter uma precisão muito maior. Olha os Estados Unidos. Eu consigo ter uma precisão maior, né? Pessoal aqui, olha o Japão tem quase tanto quanto tem no Brasil. O Japão é 1/10 de tamanho daqui. O pessoal aqui na China, na Índia, né? O pessoal aqui. Então assim, eu consigo olhar isso aqui e tomar uma decisão com dados geográficos, com geolocalização muito melhor nesses lugares do que no Brasil, ok? Esse link também tem informação no final do slide. Bom, pontos importantes para a gente como profissionais de Big Data, profissionais de Data Science e queremos trabalhar, o que a gente precisa buscar, tá ok? Profissionais de Data Science precisam conhecer basicamente o amarelo não vai dar tempo a ver direito, né? Precisa conhecer Big Data, conhecer Hadoop. Algumas pessoas procuram profissionais que sejam PhDs, tá? Então, quem for doutor em alguma dessas áreas, provavelmente de matemática, estatística, isso daí, inteligência artificial, computação, são boas áreas para você seguir, para você tentar arrancar, né, tentar se formar como doutor numa área dessa, para aparecer. E aí começa a ter outras coisas, né, inteligência artificial, isso é super importante para a gente poder trabalhar. Rede neural, que é uma área dentro, um dos algoritmos de mineração de dados que fica dentro da inteligência artificial. Data mining, né, que são algoritmos de mineração de dados. Machine learning, que é aprendizado de máquina, tanto o aprendizado de máquina supervisionado, semi-supervisionado e não supervisionado. R, a gente vai falar um pouquinho de R daqui a pouco. Eu vou mostrar exemplos com R, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Python está aqui. Python também é super útil para a gente quanto a ser um desenvolvedor de ciência dos dados, né? Data analysis. Então, assim, a gente tem uma porção de
de áreas para a gente poder seguir e entender e começar a atrapalhar. Mas se você quiser pegar, assim, puta, vou ser matador e vou estudar coisas só que mais da metade das pessoas procuram para um cientista de dados. Então são esses caras aqui, ó, que estão em amarelo. Aqui é o que a gente corta, né? A gente separa os meninos dos homens. Então, Apache Pig, Computer Science, PhD, Hadoop e Big Data são as datas, são os caras que a gente vai olhar para trabalhar e falar assim, eu vou ser um dos melhores profissionais de Data Science do mundo. Então, olho para esses caras aqui e me aperfeiçoo em cima dessas técnicas, ok? Aí eu tenho aqui também, né, algumas outras habilidades que são super úteis para a gente enquanto cientista de dados. E como eu consigo trabalhar com isso dentro do meu Azure? Eu posso criar máquinas virtuais dentro do Azure já com o meu ambiente, por exemplo, de R, com o meu ambiente para trabalhar com HD Insight, para trabalhar com a parte de processamento de dados e computação avançada. Eu consigo trabalhar com isso daí tudo dentro dessas máquinas virtuais. Se eu não quiser trabalhar com máquina virtual, quero trabalhar com um negócio ainda mais fácil ainda, mais pronto, eu vou para o HD Insight. Dentro do HD Insight, no Azure, eu posso criar meu ambiente. Ele já vem com algumas coisas instaladas, como o Hadoop, o MapReduce, o Pig, o Hive e o Scoop. Então, eu já tenho algumas APIs, algumas APIs que trabalham com o Hadoop prontas dentro do meu ambiente de HD Insight. E agora, dos últimos lançamentos que tivemos para a parte do Azure, dentro da parte de Big Data, dentro da parte de Data Science e por aí vai, é a questão do Azure Machine Learning. O Thiago Zavascki fez aqui para o MVP Showcast uma apresentação sobre o Azure Machine Learning algumas semanas atrás. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada sobre essa parte de aprendizado de máquina utilizando a estrutura do Hadoop. Desculpa, utilizando a estrutura do Azure, tá ok? Então fica aí a dica para vocês darem uma olhada, darem uma passada para lá. Aqui eu tenho um dos fluxos de trabalho que a gente tem no dia a dia para poder trabalhar com o Big Data, trabalhar com a ciência dos dados. Esse aqui é um fluxo que eu tenho para trabalhar, não é o fluxo, é um fluxo. Porque eu tenho outras formas, eu tenho outras interações que eu consigo trabalhar para cá e fazer com que o meu ambiente fique melhor, adequado à minha necessidade. Então, por exemplo, isso aqui é cíclico, né? Então, se vocês olharem, isso aqui são várias setinhas que vão mudando e vai rodando dentro do meu ambiente aqui, até que eu chego no momento que eu volto para onde eu estava, né? Vamos supor que aqui fosse minha estaca zero, ele vai rodando, 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 daqui a pouco eu chego na estaca zero de novo. Isso porque é um processo cíclico, é um processo que ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar cada vez mais. Então, basicamente, a gente identifica uma origem do dado, eu extraio os dados dali, limpo esses dados, refino. Olha, de novo, eu estou falando de limpeza dos dados, porque o meu dado está sujo. Tenha isso em mente, o seu dado não está limpo, ok? Eu vou refinar meu dado, vou fazer uma refinação no meu dado, eu vou criar um algoritmo, ou vou usar um algoritmo já pronto. Em alguns cenários você vai precisar criar um algoritmo quando a sua necessidade for muito específica, tá? Aí eu vou analisar uma amostragem desses meus dados para ver se ele está atendendo a busca que eu preciso ou não. Senão eu acabo voltando. Esse momento aqui da amostragem, eu posso ter uma perna que puxa para cá para melhorar o meu algoritmo, ou então eu puxo ele para cá para refinar ainda mais o meu dado. Aí eu volto nesse meu processo cíclico aqui andando, né? Aí volta, beleza. Dentro da minha amostragem, foi satisfatório o que eu precisava? Foi. Aí eu dou sequência a tomar uma decisão em cima disso daí. Tomei uma decisão, ok, vamos de novo. Identificar a origem, analisar dados, vamos extrair, vamos limpar e blá blá blá. Então eu tenho um processo que é muito útil para a gente aqui, ok? Então isso aqui é uma das formas que a gente tem para trabalhar, não necessariamente é a única forma. Gente, vocês não vão prever o futuro. É simples assim, você não pode prever o futuro. O que você pode é usar técnicas de mineração de dados para fazer uma predição. Não quer dizer que a sua predição ela é exata. Você pode ter uma interpretação disso no futuro que vai ser boa, mas não necessariamente vai ser exata. Por exemplo,
Quando eu estou falando de jogar nos dados, vamos falar de jogar nos dados aqui. Pegando dois dados, ele vai ter de número 1 a 6 cada um dos dados. Se você somar a quantidade de números que podem sair, o número 1 nunca vai sair, né? Porque eu estou jogando dois dados, no mínimo vai ser 1 e 1 de cada dado, vai ser no mínimo 2. O número 2, a possibilidade de sair é uma única vez, né? Porque eu não posso tirar o número 2 de um dado e o número 0 do outro para totalizar o número 2. Então ele vai ter uma única vez. E já o número 3, eu posso ter ele duas vezes, né? Saindo do primeiro dado o número 1 e no segundo dado o número 2. E uma outra vez onde eu tenho no primeiro dado o número 2 e no segundo dado o número 1. Então eu tenho duas chances do número 2 sair. Desculpa, o número 3. E por aí vai. E a maior chance de sair dos meus dados é o número 7, onde eu tenho maior combinação de possibilidades. Então, 3 e 4, 5 e 2, 6 e 1 e por aí vai. Então, se a gente olha estatisticamente essa informação falando, eu falo, olha, eu tenho, sei lá, 60% de chance de eu jogar os dados e cair no número 7. Então, o que isso quer dizer? Que 60% das vezes que eu jogar os dados vai cair no número 7? Não! Quer dizer que, olhando os números, em números absolutos, ali você tem 60% de chance daquele número sair. Mas você pode jogar o dado 10 vezes e pode sair 10 vezes no número 2. Pode ser 10 vezes no número 12. Tá ok? Não quer dizer que, só porque aquela informação estatística ela é maior, isso não quer dizer que aquela informação vai ser a mais saída, né? A mais alcançada. Ela quer dizer que, estatisticamente falando, ela é a maior representação do meu trabalho, ok? Ou do número que eu estou buscando. Então, gente, por favor, se você virar para algum diretor e falar assim, eu vou prever o futuro quando que já vender no mês que vem, cara, você vai tomar uma invertida ao seu diretor e vai ficar feio. Você não vai prever o futuro. Você vai fazer uma predição, vai fazer uma análise com base no passado, com base nos seus dados, para que isso aconteça. Mas você não pode dar 100% de certeza que isso vai acontecer. Ok? Então isso é só para a gente setar a expectativa aí. Bom, falando um pouco sobre ferramentas comuns que são muito utilizadas na área de Data Science. Esse cara aqui, eu vou mostrar para vocês hoje, né, que é o R. Ele é uma ferramenta já que foi criada na década de 70 e hoje em dia está muito difundida por causa dessa questão de Data Science. Python também é uma ferramenta muito boa para a gente poder trabalhar com Data Science e utilizar isso daí como uma ferramenta analítica para gerar software, para gerar dados estatísticos para a questão da web. O Excel, eu não preciso nem falar nada sobre Excel, que todo mundo usa Excel. E a gente tem diversos plugins e diversas ferramentas nativas para se conectar em uma porção de coisas dentro do Excel e gerar ótimos gráficos, gerar ótimos dashboards. E também o Hadoop. O Apache Hadoop é uma base muito grande para a gente trabalhar com a questão do Big Data, trabalhar com dados não estruturados, diversas APIs se conectando ao Hadoop, e a gente fazendo análise de processo e por aí vai. Então, essas 4 ferramentas que são super importantes para a gente trabalhar. E se você quiser buscar alguma coisa que seja fácil, assim, seja certeiro, vem para esse cara aqui, ó, Hadoop, que lembra daquele relatório do pessoal de Londres lá falando sobre as áreas que eles mais procuram. Então, Hadoop estava lá em cima, tá ok? Vamos ver algumas demos aqui utilizando o R? Então vamos lá. Eu vou compartilhar de novo minha tela com vocês. Vou fechar aqui esse cara. Vou abrir aqui. A primeira coisa, né? Eu estou com o meu RStudio aberto aqui. Esse RStudio, deixa eu só tirar o fundo aqui. Esse RStudio aqui que vocês estão vendo, né, é uma ferramenta gratuita. O R é uma ferramenta gratuita, ele é open source. Se você tiver disponibilidade e quiser trabalhar com R para criar o seu ambiente, você consegue criar daqui. Aí você consegue usar o R para persistir dados, você consegue usar o R para ler a informação e por aí vai. E se você quiser, fala assim, não encontrei nenhuma função aqui dentro que faça o gráfico que eu preciso. Ok, fica à vontade, você pode desenvolver o seu pacote em R e você pode publicar isso daí.
o pessoal usa muito um cara chamado GitHub, que é um repositório de dados para você poder trabalhar em conjunto com outros cientistas de dados e compartilhar scripts. Né? O R ele é muito baseado em script. Então, você gera scripts, você pode instalar pacotes novos, né? Então, você consegue consumir os pacotes que vai gerar algum gráfico, gerar algum processamento de informação para você, utilizar esses pacotes que já fazem a utilização de alguns pacotes, descobrir alguns algoritmos de mineração de dados. Então, você tem essa flexibilidade. Eu vou pegar aqui, eu tenho 3 códigos aqui que eu peguei na internet para poder mostrar para vocês. Mais fácil. Aqui tem o link de onde eu peguei esse código, tá? A origem do código está aqui nesse site. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou configurar o meu diretório aqui, só para confirmar onde eu estou. Tá. Não, eu não quero que fique nesse diretório. Né? O getwd é um código aqui em R que ele fala assim, me retorna o work directory, né? o diretório de trabalho que eu estou trabalhando. Eu não quero, eu vou postar no outro aqui. Vou mandar ele setar para mim, né, o setwd, ele é o set work directory, então ele seta para mim, vai ser esse diretório. Agora, beleza, já está apontando para o diretório certo. Legal. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser baixar um arquivo que está nesse ambiente, né? Então vou falar qual vai ser o URL que vai baixar, qual que é o arquivo, eu vou falar para ele, leia uma tabela que está nessa URL, que está nesse arquivo aqui, separado por barra, blá blá blá. Vamos lá. Vamos lá, ele lê. Ele está lendo a informação e vai gerar um arquivo para mim aqui com A, que possui esses dados. Tá? Então, todos esses dados que eu acabei de ler ali, ele armazenou nessa variável chamada A. Agora, eu vou fechar a conexão para a minha URL, justamente para não ficar preso. Olha só. Eu tenho aqui um comando que vai gerar um arquivo chamado PDF. O nome do arquivo é Galaxy Density Contours.pdf. Vai gerar aqui dentro dessa pasta, ok? Vou dar um código aqui. Gerou para mim aqui dentro. Galaxy Density Contour. Como eu não fechei esse arquivo ainda, ele vai falar que aqui para mim ele está um arquivo com 0K de tamanho, tá? Ele está um arquivo aberto. Então se eu tentar ver, ele vai dar pau, não vou nem mostrar para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar rodando aqui esse script, só para ele terminar de montar as coisas para mim. E ele vai gerar, no final das contas, ele vai salvar dentro daquele meu arquivo que acabou de gerar ali, um gráfico, que é esse gráfico aqui. Ó. Ele vai plotar aquela informação lá dentro do meu arquivo PDF. Né? Ele está gerando um monte de coisa aqui. Existem diversos cursos de R, que depois eu vou mostrar para vocês um dos cursos que eu estou fazendo, que ele funciona muito bem para você aprender esses comandos aqui, e fica super fácil da gente trabalhar. Bom, beleza. Terminei aqui, deu um dev.off para ele terminar. Agora, esse arquivo que eu acabei de criar aqui, ó, repare o horário, né? 9h06 agora da noite, 9h05 alguém acabou de gerar o arquivo para mim. Se eu rodar esse cara aqui, ó, o arquivo ele acabou de gerar. É esse cara aqui. Exatamente o gráfico. Opa, não sei se vocês estão vendo aí. Mas é exatamente o gráfico que estava ali no meu slide, tá ok? Os outros, aqui vai ficar mais fácil. Deixa eu fechar esse cara. Deixa eu limpar aqui minha área. Vou limpar aqui também minha área de trabalho. Vou pegar o segundo script aqui. Que aqui ele monta direto dentro dessa área de plot, né? Vou pegar um arquivo que eu tenho aqui. Vou mandar plotar as informações. Olha só. Utilizando só um comando simples aqui, eu usei 5 linhas de comando, né? Dentro desse meu código em R. Ele gerou um gráfico aqui para mim com 4 gráficos de área, né, gráficos de pizza, com cores diferentes, com representatividade diferente e com informação diferente para cada um deles. Então, departamento A, departamento B, departamento C, departamento D, sexo masculino, feminino, foi admitido, né, sim ou não. Ele vai criando esses gráficos para a gente e eu consigo analisar bem essa minha representação. Né? Eu também vou limpar aqui as minhas áreas. Beleza, vamos pegar o terceiro código aqui, que é um gráfico de scatter simples aqui também, né?
Então, vou ler um arquivo CSV. Olha que legal. x.readCSV. Ele vai pegar aqui, né, como eu já falei para ele que o meu arquivo de trabalho vai estar, meu diretor de trabalho nessa pasta, está pegando esse arquivo CSV aqui para ler. Então, se a gente abrir aqui o arquivo CSV, ele está aqui, não necessariamente separado por vírgula nesse caso, né? Então, está vendo que o separador dele está separado por tab, né, é um separador tabular nessa minha informação. Então, vou rodar o resto das minhas coisas aqui. Vou fazer a primeira plotagem. Olha só, com o comando plot, passando para ele dois parâmetros simples aqui, ele faz uma plotagem do eixo X e o eixo Y, né, aqui embaixo. O eixo X e o eixo Y. Plotando informação para mim como eu precisava. Vou fazer uma segunda plotagem agora, falando que vou ter umas colunas em branco. Vou falar que o nome do meu eixo X é expression, e o nome do meu eixo Y é quality. Olha o que ele fez. Expression e quality, né? O próximo ponto aqui que eu vou fazer vai ser imprimir nessa minha plotagem alguns pontos. X, where, call, com colunas em vermelho, com alguns pontos aqui, beleza. Vamos lá. Olha só, ele fez os meus pontinhos aqui dessa forma. Eu vou plotar outras coisas aqui. Agora plotou em azul, né, outras informações. Agora plotar agora em preto outras informações aqui dentro. Eu quero colocar agora uma linha AB, que vai fazer uma linha de tendência aqui no meu cenário. Ele vai... Fiz alguma coisa errada aqui que ele estragou a minha coluna. Não tem problema. Deu erro aqui, mas na teoria o que ele faria? Ele faria o risco aqui dentro do meu gráfico, né? A terceira plotagem que eu tenho vai ser um gráfico já em 3D. Olha que bacana. Deu erro na minha plotagem. Deixa eu subir de novo essa biblioteca aqui. Vamos ver se ele se resolve. Beleza. Provavelmente o que aconteceu foi que a minha biblioteca também não tinha subido no outro exemplo aí do Abril. Mas olha aqui, o que ele fez? Ele pegou, criou o gráfico, eu defini qual era o meu eixo X, o Y e o eixo Z, e ele plotou o gráfico para mim em 3D. Reparem, eu estou usando uma linha de código para plotar o gráfico a partir do momento que eu tenho o meu dataset. Então, quando eu estou usando R, fica muito produtivo para você gerar esse tipo de informação e publicar isso dentro do seu cenário, ok? Vamos voltar para a apresentação. Legal. Então, esse aqui foi o primeiro gráfico lá que vocês viram, que é super bonitinho, depois os outros foram plotados dentro do próprio R. Legal. Para a gente continuar finalizando aqui, como que eu posso aprender? Né? Eu quero aprender sobre Data Science, quero aprender de forma gratuita a trabalhar com mineração de dados, trabalhar com ciência de dados e por aí vai. Como que eu faço? Gente, é simples. Existem vários treinamentos aqui, todos esses aqui que eu citei são treinamentos gratuitos, tá? Vocês podem acessar aqui o site da Coursera, o site da Udemy, né? Udacity, cursos do MIT, cursos de Harvard. Você tem um monte de lugar onde você pode pegar essa informação e estudar para vocês, tá? O curso que eu estou fazendo de Data Science é o curso exatamente esse daqui, ó. Esse daqui da Coursera. Se você entrar, eu estou fazendo a parte paga desse curso aqui, tá? Coursera.org, você vai na parte de especialização e pode fazer um curso de especialização com certificado reconhecido. São 9 meses de curso, se você fizer um curso por mês, tá? E no final você tem como se fosse uma avaliação final de curso, né? Uma coisa assim. Então você vai ter um projeto final para você fazer. Se você passar, aí você ter esse reconhecimento de especialista em Data Science. Eu estou fazendo esse curso, tá? Mas existem outros. E se você quiser fazer esse mesmo curso sem o certificado, você pode fazer de graça. Esse com o certificado custa $50 por mês. É um valor também que é relativamente baixo para o que a gente está falando aqui, ok? Então, assim, onde você aprende é nesse cara. As outras fontes de dados que eu tenho
para vocês trabalharem, para vocês darem uma olhada, aqui aqui são os links do que eu usei bastante coisa aqui no treinamento, nessa apresentação. Né? Aqui está aquele link onde fala dos skills do Data Scientist. Né? Aqui tem, isso aqui é legal, para quem usa Twitter, aqui tem 50 Twitters de gurus, na verdade são, se não me engano, 40 de pessoas e mais 10 de empresa, ou 50 de pessoas e mais 10 de empresa, não lembro agora essa lista. Mas aqui é uma lista para quem usa Twitter, fica bem interessante. Aqui, aquele site onde tem as correlações sujas lá com os ruídos que a gente estava mostrando, né? Aqui tem um link aqui de alguns Hype Cycle relacionados a BI. No caso eu peguei o link errado aqui, eu pus o de BI, mas vocês poderiam buscar aquele que eu mostrei, era de tecnologias emergentes, tá ok? Então tem algumas informações legais aqui para vocês darem uma olhada também para servir de origem para vocês. Alguns webcasts relacionados a isso que a gente está vendo aqui, que tem a ver com volume de informação legal para trabalhar, com automação no Azure e algumas outras coisas. Legal, coloquei até um link meu aqui, que bacana. Eu tinha esquecido desse link. Bom, então amanhã, no dia 7, a gente tem ao meio-dia uma apresentação do Felipe Ferreira sobre o Call Store 2014, né, fazendo o seu Data Warehouse voar. E você vai ter que limpar seus dados para colocar aqui dentro. Colocar seu dado sujo aqui dentro, o Felipe vai arrancar o seu fígado fora. No dia 8, ao meio-dia, tem automatizando o Azure com PowerShell, Chef e Puppet, que é o Thiago Custódio que vai apresentar. E no dia 8 mesmo, às 8 horas da noite, uma introdução ao Azure Automation, né? Nossa, tá difícil falar essa palavra aqui. E que vai ser apresentada pela Vilaza. Então, na quarta-feira à tarde, né, à noite, desse mesmo horário que está tendo a nossa. E na quinta-feira, ao meio-dia, tem uma outra palestra que vai ser minha, que é entendendo o Big Data através da plataforma Microsoft. Aí eu vou falar de HDI Insight, eu vou falar dessa parte do Azure utilizando Hadoop e a gente vai mostrar algumas coisas, ok? Bom, aqui tem algumas iniciativas da Microsoft para você poder colaborar com a comunidade, né? Então, a premiação do programa MVP, como que ele funciona, o programa MVP Mentor, Microsoft Virtual Academy e o Curar. Então, depois dê uma olhada aqui nesses programas da Microsoft que faz todo sentido para vocês. E por fim, eu quero agora abrir para vocês aqui alguns minutinhos de perguntas, né, se o Dom me permitir fazer isso daí. Então, eu queria primeiro, na verdade, antes das duas, eu queria agradecer demais a participação de todos vocês, a presença de vocês até agora aqui, né, são 9h15 da noite já, de uma segunda-feira pós-eleição. Eu imagino que esteja todo mundo cansado, todo mundo aí vindo no final de semana que foi bem intenso para a gente, para escolher o futuro do país nos próximos 4 meses, ou nos próximos 4 anos, né? E é isso. Enfim. Luan, com você, meu. Obrigado, gente. Nogari, a gente vai abrir para pergunta agora, tá? Então a gente tem 15 minutinhos. Eu gostaria que antes disso você falasse um pouco do livro, tá? Do seu livro publicado. Legal. Obrigado da oportunidade. Apesar da fotinho do livro estar aqui, né? Eu acabei não falando. Esse ano eu publiquei um livro com o TPI, em cima de SQL Server 2014. É um livro que ensina a sair do banco de dados relacional, fazer montagem do Data Warehouse, utilização do Integration Services, Análise Services e Reporting Services. E a gente chega no final do livro, né, tomando uma decisão utilizando o Excel e utilizando o Reporting Services para consumir as informações que foram geradas no decorrer do livro. Então, é um livro justamente que segue o propósito do nome, né? Que chama do Banco de Dados Relacional a tomar a decisão. Então, a gente sai do nada, sai do zero de informação processada até a tomar a decisão para o nosso tomador de decisão final, para o nosso gestor. Quem quiser comprar o livro, você pode encontrar ele na amazon.com.br ou na saraiva.com.br ou então no site www.livrosdonogare.com.br.
É livros no plural, tá ok? Deixa eu ver as perguntas aqui. Legal, olha só, antes disso, deixa eu só parar aqui a gravação, lugar para a gente começar as respostas, tá? Mas antes da gente começar, pessoal, toda a parte de Q&A, eu peço